Amém? Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do 13 ao 18. Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus na minha tradução. Irmãos, se você não se importar, podemos ficar de pé para ler a palavra? É questão de respeito à palavra do Senhor. Desculpa fazer você levantar de novo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amém? Pode sentar. Deus, abençoa agora, Santo Deus, a Tua palavra que foi lida, e peço agora, meu Deus, que o Senhor me oriente, me capacite, Santo Deus, porque o Senhor conhece as minhas limitações. Eu sou um homem, Senhor, e a Tua palavra, ela é perfeita, e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha vida. Senhor, fala com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo. Meu Deus, abre o nosso coração e nos dá entendimento da Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, nesse domingo nós então estaremos falando sobre as duas naturezas que competem pela vida humana. As duas naturezas que competem pela vida humana. Se for possível e Deus permitir, e assim Deus quiser, semana que vem, aí nós vamos entrar no fruto do Espírito. No fruto do Espírito. Mas se eu perceber que é possível a gente falar sobre esse assunto, a gente vai falar. Hoje vamos ficar só nesses versículos aqui. E uma natureza, ela compete para destruir as nossas vidas e os nossos relacionamentos. E a outra natureza quer que sejamos livres e usemos o amor como base de nossas ações. Qual tem sido a sua natureza? Qual tem sido a natureza que tem dominado você? A que quer destruir sua vida e seus relacionamentos, ou aquela que quer que você livremente use do amor nas suas ações? A competição entre a carne e o Espírito não é uma luta entre a carne e o Espírito, porque se fosse assim, o Espírito já teria vencido. Eles não estão brigando entre si, eles estão brigando entre mim. E eu sou o problema desta briga, porque o Espírito deseja que eu dê a minha atenção a Ele, e a carne, muito mais ainda, a minha natureza, deseja que eu não ouça o Espírito, mas dê atenção à minha natureza carnal, à minha natureza humana, ao pecado. Então, a luta é entre os dois, mas no sentido de que a quem eu ouvirei, a quem eu vou seguir, a quem eu vou obedecer. E Paulo escreveu essa carta que nós lemos às igrejas da Galácia, e alertou que esses dois polos, o Espírito e a carne, eles representam a escolha que nós fazemos, demonstram qual será a nossa natureza, se carnal ou espiritual. Seja qual for a escolha, ela afetará os nossos relacionamentos. Se você é espiritual, ela afetará os seus relacionamentos. Se você é carnal, ela afetará os seus relacionamentos.
E Paulo nos ensina sobre essas duas naturezas que são opostas, que determinam aquilo que cada pessoa é. E ele nos convida a andarmos no Espírito. Esta é a proposta desta carta, andarmos no Espírito. E assim cultivarmos uma natureza baseada em 3 princípios. Então eu quero falar sobre andar no Espírito e 3 princípios que norteiam a natureza do Espírito. O primeiro princípio se encontra aí no verso 13. É o princípio, é o bom uso da liberdade que Deus nos dá. Esse é o primeiro princípio da natureza do Espírito. É de que Deus nos dá liberdade em Cristo. Cristo nos deu liberdade. Nós estamos livres. Esse é o primeiro princípio daqueles que andam no Espírito. O que isto quer dizer? Que liberdade é essa que Paulo está falando? Afinal, não somos todos nós livres aqui? Eu vou para onde quero. Você escolheu estar aqui hoje, escolheu vir aqui, ver a apresentação da Heloísa, talvez você veio também ouvir a palavra. Você fez as suas escolhas. Nós somos livres. Mas por que Paulo está falando então de que ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade que Paulo está falando é a liberdade, é a libertação da lei de Moisés. Porque a carta aos Gálatas se refere exclusivamente a um problema com a lei sendo inserida dentro de um contexto cristão. E antigamente o povo se justificava perante Deus mediante a lei. Sacrificavam animais e guardavam os sábados, faziam circuncisão e outras coisas a mais para manter-se purificado religiosamente, justo de alguma forma diante de Deus. Só que quando Jesus vem, tudo isto cai. Então Jesus nos liberta do jugo da lei. Porque a lei não aperfeiçoa ninguém, mas ela só mostra o quanto somos pecadores. Ela só mostra o quanto estamos fora do foco, do propósito de Deus. Então a liberdade que Paulo está falando, como diz aí, lê comigo aí em Gálatas 3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Alguém tem outra tradução sem ser aio? Qual que é, Sandra? De modo que a lei era conosco guia para Cristo. Guia. A lei era guia, a minha fala aio. O que fala a sua? A minha fala assim, aí quadra, né? Em vez de aio, fala o quê? A lei ficou tomando conta de nós. Tomou conta. Até que Cristo viesse para poder nos aceitar por Deus, por meio da... Amém. Então a lei é aio, guia e toma conta. Alguém tem outra tradução? Tutor. Legal. Dá para entender o que é aio? A palavra aio vem da palavra pedagogo. O que é um pedagogo? É um professor, é um instrutor. Então, um senhor, ele contratava um escravo, e esse escravo era o pedagogo dos seus filhos. Esse escravo ficava responsável em educar e ensinar todas as coisas aos seus filhos. E quando os filhos atingiam a maioridade civil, eles então deixavam de ter esse pedagogo, ou esse tutor, ou esse guia. Então a lei era para nós como esse pedagogo, este guia. E no momento em que Cristo então ele vem, nós atingimos uma maioridade de certa forma e não precisamos da lei, mas para nos ensinar, para nos guiar,
porque nós somos livres agora para fazer e realizar de acordo com a nossa liberdade. Agora não tenho mais um aio, um pedagogo, agora tenho a liberdade e a aplicação daquilo que agora eu vou dizer o que eu sou. Se sou aquilo tudo que eu aprendi, ou se sou uma coisa diferente. Então esta é por isso que Paulo está falando, não use a liberdade que vocês têm agora de uma forma errada. Não deem lugar à carne. Porque o que nós pensamos? Que quando acaba a lei, vira bagunça, não vira? Pare para pensar. Lá no Rio de Janeiro a polícia está falida. O que está acontecendo lá no Rio? Uma bagunça total, uma desordem total. Por quê? Pessoas que nem sequer têm prática criminosa, não são criminosas, estão se aproveitando também dessa situação e tendo práticas ilícitas, porque sabe que não há lei sobre eles. Na Bahia, a polícia também entrou em greve um certo tempo aí, não sei se foi na Bahia, tenho quase certeza que foi, o ano passado, se eu não me engano, e mostrou na televisão um monte de gente, morador, você vê que era gente morador de algum lugar, saqueando loja, saqueando supermercado, levando tudo. Quer dizer, pessoas que não têm a prática criminosa, mas porque não tem lei, usaram desse problema, desta deficiência e começaram a praticar, ter atos ilícitos, ruins, ilegais. Então, Paulo fala, olha, vocês não estão mais debaixo da lei. O que isto quer dizer? Então eu não tenho mais compromisso, porque a lei dizia também que eu tinha que amar o próximo. A lei também me dava um monte de diretriz, de obrigações para com o próximo, para com Deus. A lei dava isto para eles. E quando então Jesus vem e quebra a lei, alguns poderiam pensar, agora nada mais nos segura. Agora nós não temos mais lei. Agora eu faço o que eu bem quiser. Então Paulo ele está justamente dizendo o contrário. Vocês não deem lugar à liberdade que vocês têm. Não deem lugar. Vocês foram chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros. Porque se eu tinha que pela lei respeitar o meu irmão, se eu não podia roubá-lo, adulterar, se eu não podia fazer nenhum mal a ele pela lei, sem lei eu poderia fazer isto. Mas Paulo está dizendo, não é porque vocês não estão mais debaixo da lei que vocês vão agora praticar tudo aquilo que vocês nunca aprenderam que deveriam fazer. Vocês devem se submeter um ao outro. A lei de Moisés, então, ela mantinha a ordem, justiça e o respeito entre o povo. Mas alguns poderiam pensar que por serem livres em Jesus, poderiam fazer qualquer coisa que viesse na cabeça, na cachola dele. Porque agora estou livre em Jesus. E parece que é meio estranho, mas não é não. Eu já vi crente pensar assim. Ele faz as coisas erradas e fala, Deus está comigo. Não, eu sou filho do rei. Tem pessoas que têm essa mentalidade, este pensamento. E acham que Deus se tornou injusto porque ele não faz mais uso da lei. Deus também afrouxou, Deus também perdeu o seu caráter, Deus perdeu a vergonha, mas nosso Deus não muda, nosso Deus é o mesmo, Ele usou a lei como um instrumento, como um tutor, mas agora estamos livres para viver, e este viver, ele deve ser de acordo com aquilo que Deus nos criou para sermos. Se Ele colocou um tutor para ensinar, é porque ele pagou e instruiu aquele tutor dizendo, olha, ensine meu filho essas coisas. Então a lei ensina, dá valores para as pessoas, mas ela não aperfeiçoava e nem podia salvar ninguém. Mas Jesus, sim, Ele pôde, se fez maldito em nosso lugar, e para nos aperfeiçoar, sim, para nos salvar. Então, a única coisa que Ele fala aqui, vocês devem se sujeitar, não dar lugar para a carne, ou seja, a sua natureza, porque a sua natureza vai sempre dizer o contrário daquilo que Deus pensa. A sua natureza sempre vai buscar aquilo que é contra Deus. Aquilo que Deus ama, a sua natureza vai querer aborrecer. Aquilo que Deus fez bonito, a sua natureza vai querer destruir, porque a nossa natureza, ela é má.
Mas ele fala, não use da sua liberdade para viver isto, mas use ela em submissão ao outro. Por que Paulo está falando de submissão? A palavra submeter é a mesma usada para escravo. Seja escravo do outro, para servir. Seja escravo, ou seja, devemos nos colocar a serviço do outro. E isto não é uma imposição, ela é feita por causa do quê? Leia aí, meu irmão. Sede antes servos uns dos outros por causa do quê? Do medo? Por causa do amor. Você é livre. Vocês são livres. O que te faz pensar que você tem que se submeter a mim, ou eu me submeter a você, ou eu servir a você e pensar que eu sou menor que você? O que me faz pensar assim? É o amor. Eu não tenho medo, eu sou livre. Deus me fez livre agora. Eu estou livre, mas eu me coloco a serviço por uma questão de amor. É o amor que agora norteia as minhas ações. É o amor agora na liberdade que vai dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. É pelo amor que agora eu sou guiado. Eu sei tudo o que eu devo fazer. Aliás, eu vou até dizer uma coisa aqui. Você quer saber de uma coisa? Se acabassem com todos os pastores no mundo, pregadores, se rasgassem todas as Bíblias, se você só escutasse assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, você não estaria falhando em nada de tudo que está aqui. Você estaria cumprindo exatamente a vontade de Deus. Se você só soubesse dessa sentença, ame ao seu próximo como a ti mesmo, você poderia não ter conhecimento teológico de nada, mas naturalmente o amor te impulsiona à prática daquilo que Deus aprova. Tudo que Deus aprova, o amor faz prosperar. Você não faz mal para quem você ama. Você não adultera, você não engana, você não mente, você não faz nada disso. E eu não preciso te ensinar isso. Se eu te ensinar que você só deve amar, eu não preciso te ler os 10 mandamentos. Você já sabe de tudo isso. E eu acho muito legal, eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar. Ela não está aqui, mas vou falar. A Irlene veio me procurar, falou assim, pastor, como é que eu dou o dízimo? Aí eu brinquei com ela, falei assim, por quê? Você quer ganhar o que de Deus? Ela falou assim, não, pastor, não quero nada. Eu falei assim, mas você não quer trocar nada com Deus? Ela falou, não. Eu falei assim, mas por que você quer trazer? Porque eu sinto vontade, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero fazer parte. Eu não ensinei isso para ela. Vocês já viram eu ensinar isso aqui? Eu não ensinei isso para ela. De onde veio isso? Ela ouviu outras coisas. Ela ouviu sobre o amor. E quando a gente ouve sobre amor e põe em prática, nós não precisamos aprender muita coisa. A gente só precisa amar. E as coisas vão funcionar. A carne, segundo Paulo, tem o desejo incontrolável, como se fosse um animal faminto. E essa natureza busca sempre aquilo que é oposto a Deus. Mas eu não estou livre para escolher. Por que então eu não posso fazer tudo? Eu posso fazer qualquer coisa, Deus não vai me impedir. É verdade. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, que posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Você é livre para escolher, meu irmão. Você pode fazer realmente qualquer coisa. Você pode até manusear a Bíblia para explicar as suas atitudes. Você pode até justificar a sua falta de caráter usando a Bíblia. Você consegue fazer isso. Estão conseguindo fazer isso com a homossexualidade. Estão conseguindo fazer isso de tantas outras formas. Daqui a pouco a pedofilia vai estar normal também. Então é possível você fazer isso, se você quiser. Mas nem todas as coisas nos convém fazer. Não convém. E você pode dizer que os seus relacionamentos com as pessoas, sua atitude tem sido de servir em amor? Ou sua natureza é carnal e ela tem decidido tudo o que você faz? Há uma palavra que Paulo fala aí. Obrigado, Clarinda. Para nós não darmos oportunidade à carne. Não darmos oportunidade à carne. Sabe quando você chama alguém
para fazer algo na igreja, você está dando oportunidade para aquela pessoa falar. Eu já vi grandes coisas acontecendo assim. Mas a carne é alguém que você nunca deve dar oportunidade. E é isso que Paulo diz: não dê oportunidade, porque se ela falar, a voz dela é muito forte. A sua forma de pensar é muito lógica e ela vai te convencer e você vai ser levado pela vontade dela. Não dê oportunidade para que ela fale, mas dê oportunidade para Deus. Ore, leia a Bíblia, ouça o que Deus tem para dizer para você. Medite na palavra de Deus, dê oportunidade para o Espírito Santo falar com você. Amém? O segundo princípio que nós vemos sobre a natureza espiritual é que tudo que nós precisamos viver para viver corretamente se resume em uma só palavra, como nós vimos aqui no verso 14. Porque toda a lei, ou seja, a lei mosaica, ela se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que eu disse: se nós rasgássemos tudo e perdêssemos tudo, se nós só soubéssemos disso, está dizendo aqui que toda a lei se cumpre nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que nós estamos até chovendo no molhado falando disto, mas Paulo está falando que os gálatas não precisavam guardar a lei, não precisavam observar as 613 leis que os judeus têm até hoje, 613 leis. Aliás, o judeu, ele tem uma festa que ele usa a romã, e ele gosta da romã porque a romã, dizem eles, que tem 613 sementes, né? Vai contar lá. Mas é uma parte da cultura deles, então eles usam a romã por causa das leis, são as 613 leis deles. E eles não precisavam observar isso. Paulo estava dizendo que eles só precisavam amar o outro como a si mesmo. E alguém pode perguntar: mas como? Como sei que estou agradando a Deus e agindo corretamente com as pessoas se ninguém me ensinar nada na religião? Abre aí Romanos 13. Abre aí, irmãos, Romanos 13, versículo 8 a 10. Romanos 13, versículo 8 a 10. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido toda. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ele está falando do Antigo Testamento, ó. Não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nada disto é preciso se você entende que você tem que amar ao próximo. Paulo fala então do amor. Ele fala da dívida no versículo 8: a ninguém deveis nada a não ser a dívida do amor. Não é para você ficar devendo nada a ninguém, meu irmão, mas o amor é para você ser um constante devedor. É para o seu nome sempre estar no prego, na caderneta, dizendo: eu devo amor a fulano, eu devo amor a ciclano, a Deltrano, eu sempre vou dever amor. Nós sempre estaremos em dívida, sempre, nunca estaremos de uma forma em que eu não tenha que te dar amor. Sempre esse débito, essa dívida, ela está presente. Então, a dívida do amor, ela é algo que nós temos que entender, que é uma coisa que Deus exige de nós, que nós tenhamos pelo menos isso um com o outro. Amar o outro como a ti mesmo é se colocar na situação do outro, mesmo daquele que te ofende. Qual é o ponto de vista daquele que te ofende? Como que é olhar as coisas do ponto de vista dele? Como que é olhar as coisas olhando para você? Como que é pensar em você? Como será que é ouvir o que você tem para dizer, se eu não fosse eu, fosse outra pessoa? Ouvir. E aí nós começamos a nos colocar numa outra situação, a sentir uma outra, como as outras pessoas pensam.
é olhar o ponto de vista do outro, é ver a situação de onde ele está, a partir de onde ele está. Que cor que é? Que cor que é a parede ali, irmãos? Ela está da mesma cor que esta parede? Mas vocês sabem que elas foram pintadas com a mesma tinta. E você sabe que se eu acender a luz ali, ela vai ficar daquela cor. E por que não está dessa cor? Porque nós estamos olhando para ela a partir da luz que está sobre ela. Aquela luz que está ali faz com que ela não seja como eu vejo aqui. Então, da forma como eu vejo, como eu estava vendo aquela hora, ela era diferente para mim. Agora, dependendo da luz que incide sobre ela, se for uma luz vermelha ou outra coisa assim, eu vou ver outra coisa diferente. Então, olhar pelo foco do outro, da forma que o outro vê, é muito importante. Porque da onde o outro está, as coisas, você pode não ter tanta razão assim. Você pode não estar tão certo. Então, Deus quer que nós olhemos, nos coloquemos no lugar um do outro, porque amar ao outro, como a ti mesmo, é fazer o exercício de se colocar na situação em que o outro está. É sentir a perca que o outro sente. É perceber, é sentir estar desprovido das coisas, de comida ou de roupa. É sentir a dor de ser desprezado ou de ser excluído. Se coloque no lugar de alguma dessas pessoas. Faça um exercício. Tampe seus olhos na hora de comer. Feche, põe uma venda nos teus olhos. Eu já fiz esse exercício. Vá comer, vá cortar a sua carne. Vá pegar a sua mistura que você gosta. Sinta como o outro sinta, como alguém que não vê as coisas, sente as coisas. Nós só vamos entender o que realmente o que o outro sente quando nós passamos a nos colocar no lugar das pessoas. É isso que Paulo está nos falando. Lá no verso 15 também, vamos voltar lá em Gálatas. Vamos lá, no 5:15. Diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa é uma parte muito pesada da carta. Realmente é uma fala de Paulo que traz muito peso e é muito forte o seu significado. Ele é realmente constrangedor até da gente ler, né? Não basta a gente sentir, é preciso agir. Porque se você está no lugar da pessoa, você precisa fazer alguma coisa. E em Gálatas 15, então, nós vemos a palavra morder e devorar. Olha, veja se vocês não se mordam, não se devorem. Veja se vocês não arranquem pedaços um do outro. Né? Por que Paulo está falando assim? Paulo está fazendo uma comparação como animais selvagens atacam suas presas e arrancam pedaços. Mordem a garganta ali, sufocam até estrangular a vítima. Paulo está usando esta linguagem para dizer, não façam assim. Porque se vocês fazem isso um com os outros, cuidado, para que vocês acabem não destruindo totalmente, vocês acabam se destruindo um ao outro com este comportamento. Então, é uma parte muito forte mesmo quando Paulo fala sobre isso. Porque se o amor pode cumprir toda a lei, a carne pode executar todo o mal possível ao próximo. Se o amor é capaz de fazer todo o bem, a carne, se nós dermos lugar à nossa natureza carnal, nós somos capazes de fazer todo o mal, inimaginável, porque nós estamos dando lugar para ela. Destruir alguém, consumir, como Paulo está falando aqui, é matá-lo, pode ser matá-lo dentro de você. Você, quando mata alguém dentro de você, você está consumindo essa pessoa, a existência dela no seu coração. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes nós falamos de perdão, falamos de amor, e nós dizemos que está perdoado, que está resolvido, mas nós assassinamos a pessoa dentro de nós, ela está morta. E aí não demora muito para começar a cheirar mal, porque isso não vai longe. E Paulo fala, cuidado para que vocês não se devorem, nem se acabem destruindo. Nós podemos destruir as pessoas com palavras, com o olhar. Podemos destruir as pessoas de várias maneiras. Nós temos que tomar cuidado com a forma como nós agimos com as pessoas. Mas como eu vou amar?
Eu vou ser hipócrita, eu vou dizer eu te amo em Jesus, meu irmão. Que sorrisão amarelo, cheio de ouro nos dentes. Eu te amo, Jesus. Eu devo mentir que eu te amo? Abra aí em Romanos 5,5. Vamos lá. Eu não vou te dizer nada não. Quem diz é a Bíblia. Abre aí, Romanos 5,5. O que diz lá? Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio de quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Este amor não vem de você. É por isso que você está achando difícil, eu também acho, com certeza. Este amor é derramado por Deus através do próprio Espírito. É o Espírito Santo quem ministra em nós a necessidade e nos faz aprendermos e achegarmos em uma atitude de amor. Então Paulo está dizendo que o amor é derramado por meio do Espírito em nós. Então se você dá voz à sua carne, certamente não é o Espírito. Se não é o Espírito, jamais esse amor é derramado em você. Mas se você começa a dar ouvido à voz do Espírito Santo, se você começa a ouvir o Espírito Santo, o amor, ele vai começar a funcionar dentro de você. Ore a Deus. Eu sei que há pessoas que pedem literalmente para que você seja inimigo dela. Mas ore a Deus e peça a Deus para derramar o amor dele no seu coração. Senhor, eu não consigo amar essa pessoa. Senhor, eu não vou mentir, porque eu vou mentir ao Senhor. O Senhor me conhece. Eu não consigo amar essa pessoa. Mas o teu Espírito, eu estou disposto, Senhor, me ajuda a amar. Me ensina, me mostra o que eu preciso fazer para amar. Mesmo assim não é fácil. Mesmo assim é muito difícil. Mas é o único caminho que nós temos para percorrer, irmãos. É o amor. Vamos lá. Vamos ver mais um pouco sobre a questão de conseguir amor. O último ponto, o terceiro princípio, que é o último ponto que eu quero falar, é que não é possível viver com duas naturezas. Versículos 16 e 17 do capítulo 5 de Gálatas. Como diz no provérbio de Sandra, o crente Raimundo tem um pé na igreja e outro... Esse é o provérbio da Sandra. A Sandra tem um livro que vai ser lançado logo, logo, com os provérbios dela. E esse faz parte de Sandra capítulo 2, versículo 3. Né? Ora ele é espiritual, ora ele é bifão, carnal. E o carnal, irmãos, eu não sei se vocês entenderam até agora. Eu não estou falando do corpo humano. Estou falando da natureza humana. Não estou falando que a carne é ruim. Estou falando que a natureza do homem é ruim. A carne, não é disso que Paulo está falando aqui. Então, ora ele é espiritual, ora ele é carnal. A pergunta que fizemos no ponto anterior, como posso amar? É respondida por Paulo no verso 16 e 17 também. Quando ele diz assim, meu Deus, eu saí do texto, vamos lá, Gálatas. Está lá atrás? Mas vamos lá. Digo, porém, andai no... Deixa eu ler aqui para acompanhar, né? Vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Primeira coisa, andem, vivam no Espírito. Andar no Espírito é responder positivamente à vontade de Deus. E aonde eu conheço a vontade de Deus? Na Bíblia. Como eu digo ter comunhão com o Espírito se eu não leio a palavra de Deus? Exatamente, Sandra. Então, para eu ter comunhão com Deus, conhecer o Espírito Santo, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Viver no Espírito. Fazendo isso, não cumpriremos a vontade da carne.
O cumprir aqui, ou realizar, ou satisfazer, ele fala, volta um pouquinho, volta o outro. De modo nenhum. Esse de modo nenhum significa que Paulo está dizendo assim. Paulo usa 2 vezes a palavra não. Na nossa língua sai assim, de modo nenhum, jamais. Mas Paulo usa 2 vezes a palavra não no lugar dessas palavras. O que ele quer dizer com não, não? Não, não significa que não há possibilidade alguma. Não há como, não é impossível que se você andar no Espírito, você venha satisfazer a carne. É isso que Paulo está dizendo. Não há como andar no Espírito e satisfazer a carne. Ande no Espírito e de modo nenhum, de maneira alguma, jamais, de forma alguma, vocês vão satisfazer o Espírito. Ou seja, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo pode até ter uma atitude carnal. Afinal, sua natureza é humana. Mas ele não vai dar cabo desta ação, porque no texto diz assim, ó, satisfazer, ou seja, cumprir, está na sua Bíblia também. Ou seja, tem mais tradução? Sem ser satisfazer, cumprir, realizar. Quem tem mais aí? Não tem? A palavra ali significa completar alguma coisa. Ande no Espírito que você jamais concluirá a obra da carne. Ou seja, nós podemos até ter uma atitude carnal. Podemos até fazer algo carnal. Mas quem é guiado pelo Espírito, ele não conclui a intenção da carne. Ele não termina a obra da carne. Ele interrompe aquilo e ele retrocede de volta ao Espírito. Eu estou falando aqui, irmãos, de outras traduções, tá bom? Então, satisfazer é não completar, é não concluir alguma coisa. Mesmo que você venha ter uma atitude carnal. Eu brigo aqui com o Carlinhos, eu falo um negócio para ele, eu falo uma coisa que o magoa. Mas ao mesmo tempo, o Espírito em mim me convence do meu erro, e então eu retorno com aquilo que eu comecei a fazer. Então eu não completo a ação da carne. Qual que era? De devorá-lo. A minha intenção era essa, devorá-lo. Então eu não concluo a ação da carne, mas eu retrocedo para o Espírito. Então Paulo explica que as duas naturezas, o Espírito e a carne, elas são antagonistas, são duas forças contrárias. Deixa eu chamar aqui 3 cabras aí, vamos ver. Vem aqui, Carlinho. Carlinho, Eric, quem mais? Deixa eu ver. Vem aqui, Léo, vem cá. Vamos brincar aqui. Segura. Não se engane, isso não é o que parece, hein? Vem aqui vocês 3, vem cá. Vem aqui. Vem aqui que eu quero que eles vejam o que vocês vão fazer. Segura por aqui, ó. Segura pelo biquinho, levanta ele assim, ó. Vamos lá. Vamos pôr o Leo como Espírito Santo, irmãos? Vamos? Vamos. Vai, fala Deus, vai, segura. Isso, segura mais ou menos assim, Léo. Isso. O Carlão vai ser o homem. Não sabe se é lá ou cá, se é espírito, se é espiritual. O Carlão, deixa ele mais assim, ó. Virado assim, ó. Isso, pronto. E o Eric vai ser a carne, né? Vamos lá. Então, aqui nós temos o ser humano, o homem. Está todo mundo vendo? Sim. Nós vamos fazer uma brincadeira, tá bom, irmãos? Só para a gente entender de uma vez por todas, uma forma de ilustrar a pregação, de uma forma didática. De uma forma didática para você ver. Aqui está o Carlos, certo? Aqui está a natureza do Carlos, a natureza carnal. Vamos lá. A natureza carnal do Carlos, olha. Carlão está carnal mesmo. Você vê que a natureza dele veio e encostou e ficou, ó. Esse é o Carlos. Desgruda aí. Está feio. Está feio. Vamos ver se esse volta. Vamos lá. Olha, ó a situação, ó. Não vai, irmão, ó. O que está acontecendo, hein? Ô, Carlos, o que está acontecendo com você? Olha.
Ó. Você não. Ó. Olha lá. Ó. Não vai. Por quê? É lógico que vocês sabem que isso é um imã de alta potência, né? Mas por que isso não ocorre? Porque é uma escolha do Carlos isso. É uma escolha dele. Carlos, decida servir o Espírito Santo, vira o contrário. Vamos lá, carne, tenta pegar ele de novo. Olha o Espírito. Pode soltar, Léo. O que acontece com o Espírito aqui? Ele se uniu com o Carlos. Algo muito interessante acontece com o imã. Eu tenho um imã de 2000... esqueci agora como que usa a nomenclatura disso aqui. 2000, é igual o imã de HD, parecido. O Espírito Santo, quando junto aqui, também tem a mesma potência. A força de Carlos dobra. Jamais agora essa carne, jamais, de forma alguma, alguém que está polarizado, vamos dizer assim, polarizado com o Espírito, tem como se aproximar da carne, porque o Espírito e a carne são duas coisas diferentes. As polaridades são diferentes. Não há como a mesma pessoa atrair o Espírito e atrair a carne. Ou ele há de repulsar e puxar um, ou há de atrair o outro. Então nós vemos aqui um exemplo. E o Espírito Santo, quando ele junta conosco, a nossa força é maior, porque ele é o nosso companheiro, ele é o nosso consolador, ele é aquele que anda do lado, é a promessa de Cristo Jesus para nós. Amém? Amém? Pode sentar, meus. Isso aí é meu, daqui, rapaz. Desculpa ter usado vocês, tá? É para todo mundo acordar. Amém? Deu para entender o que é guiado? Agora deu, né? Não foi bem prático, né? Guiado pelo Espírito ou pela carne. Meu irmão, não há possibilidade de você ser as duas coisas. E quando uma gruda em você, vai se potencializar aquilo que você é. Aquilo que a lei nos ensinou. Se você der oportunidade, a liberdade que você tem, que foi o que Paulo falou lá no começo, olha, não use a liberdade de vocês para dar oportunidade. Ou seja, não dê o microfone para a carne falar no seu coração. Não deixe ela vir trocar ideia com você acerca das razões que você tem, acerca dos direitos que você acha que você tem, acerca de tudo que você acha que você tem razão. Meu irmão, às vezes é melhor você arcar com prejuízo, arcar e estar errado e ter paz, e viver em paz, e viver bem, e deitar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Porque quando nós temos razão em tudo, nós perdemos a paz, ela vai embora, nós consumimos e matamos e destruímos um ao outro, porque nós não abrimos mão da voz da nossa carne. E dois carnudos falando vai ser mais potência negativa ainda falando, e vai ser um Deus nos acuda. Então a posição da carne e do Espírito, ela é constantemente contrária. Nunca o Espírito Santo abre mão da sua posição, assim como a sua natureza humana nunca vai abrir a posição de se opor contra Deus, de ir tudo contra o que Deus quer que você faça, que você diga, que você pense, a forma que você age, tudo que você é, a sua carne vai, Deus quer que você seja, a carne vai buscar que você não cumpra isto. Eu quero encerrar então, meus queridos, concluir que nós somos livres em Jesus para escolhermos como queremos viver. Podemos escolher a nossa natureza carnal. Guarda para mim, senão eu vou esquecer. Podemos esquecer a nossa natureza carnal, ou viver na nossa natureza carnal, e deixá-la nortear as nossas vidas. Ou podemos escolher andar no Espírito para que, mesmo que venhamos errar com alguém, nós não cheguemos a concluir a maldade da carne, a rivalidade da carne. Eu estou sujeito a pecar contra você, por mais espiritual que eu seja, por mais espiritual que você venha a ser, você está sujeito a errar comigo. Mas o que nós não podemos é deixar que a carne prevaleça e conclua os seus propósitos, que é de destruir os relacionamentos,
é de destruir as pessoas em relação a Deus, em relação a todas as coisas. Aquele que anda na carne, ele não se arrepende, não volta atrás, leva as suas atitudes destruidoras até o fim, e com isso ele vai destruindo relacionamentos significativos. Pessoas que Deus abençoou colocando na sua vida. Você, pela carne, vai destruir cada uma delas. Mas pelo Espírito você vai aprender com cada uma. Você vai crescer, vai ser um crente melhor, vai ser uma pessoa madura, vai ser uma pessoa experiente, vai ser uma pessoa de fé, uma pessoa que vê a vida de uma forma diferente. Mas o amor é dado para aqueles que fazem a escolha certa. É derramado por Deus através do Espírito, mas é necessário que você escolha o Espírito. Deus não vai derramar amor em alguém carnudo, sangão, bifão pulando, aquela picanha. Não vai, meu irmão. Faça a sua escolha. Você pode até comer a picanha, mas não seja a picanha. Tá certo? Porque Deus derrama esse amor, mas é através do Espírito Santo. E é só quem escolhe viver pelo Espírito que pode ser alvo desse amor. E para sermos servos um do outro, que é o que diz a palavra que Paulo nos deu, é necessário muito amor. É necessário muito amor para eu servir você, meu irmão. Pode ter certeza. E para você também andar comigo, você vai ter que ter muito, muito amor, né? Então você vai ter que pedir muito a Deus que Ele te dê amor. Que Ele te ensine a me amar, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa complicada. Eu sou uma pessoa que eu posso ferir muito se você não tomar cuidado. Então é necessário que você peça muito amor a Deus para poder me aguentar. Até um ponto que você olhe para mim e não consiga me odiar mais. Sabe? Aconteceu isso uma vez com um homem. Eu vou encerrar aqui. Ele estava, não sei se eu já contei aqui, ele estava traindo a esposa. E ele a traía e ia embora, ficava com a amante 2, 3 dias e voltava. E não ligava para ela, judiava dela, falava coisas horríveis para ela, coisas que magoavam, feriam. E depois saía, voltava e ficava mais uma semana fora. E assim ia a vida desse casal. E aí, esse homem resolveu ir embora. E ao ir embora, ele foi morar com essa mulher, contraiu o vírus da AIDS, e ele ficou muito doente, teve que voltar, e a mulher o recebeu de volta depois de uns 4 anos. Depois desse tempo, uns meses depois, a amante também veio morar, e a mulher cuidou dele e da amante. Aí você fala para mim, não dá para amar, então pergunte para essa mulher como ela fez. Eu não sei como ela fez. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. E eu acho que é necessário muita vida com Deus, muita comunhão com o Espírito de Deus, e entender que aquilo tudo, o que ela sente pela vida, pela pessoa, é muito maior do que a mágoa, do que as razões, do que essas coisas. O marido também fazia muito mal para uma esposa, a maltratava muito. E um dia esse marido maltratava muito a esposa, e a esposa o tratava com muito carinho. Cuidava dele, fazia janta, passava, lavava, e ele a maltratava, xingava ela, chamava ela de muitos nomes, muitas coisas horríveis, mas estava em casa. E até que passou-se mais de anos, ele perguntou para ela por quê. Ele começou a ficar incomodado, porque ele maltratava demais a esposa, e a esposa mais cuidava dele, mais o servia, que é o que Paulo fala, servir o outro. Mais ela o servia, mais ela se doava, mais ela fazia, e aquilo foi criando um constrangimento enorme dentro dele. E ele foi queimando por dentro, porque a palavra de Deus diz que quando você faz isso, você amontoa a brasa viva na cabeça da pessoa. E aí ele foi se consumindo, e ele chegou para ela e diz assim: eu não aguento mais, eu te maltrato, eu piso em você e você continua me amando, né? E esse homem acabou chorando, pedindo perdão para ela, e lógico, eles se entenderam, não foi que nem o outro caso, mas
houve entendimento. Mas, irmãos, quantos de nós aqui conseguem fazer isso? Tem estômago, né? Alguns vão dizer, não tem estômago para isso. Quantos de nós tem estômago para isso? Você não tem mesmo, nem eu. Quem tem é o Espírito Santo, e por isso que você tem que buscar Ele. Você não tem capacidade para nada, nem capacidade para louvar a Deus direito você tem, se o próprio Espírito Santo não tocar dentro de você para isto. Nós não temos capacidade para nada. Reconheça a sua falha, reconheça que você é humano, reconheça que você é pecador, que você é incapaz realmente de me amar, você é. Mas peça a Deus que pelo Espírito de Deus, Ele te dê essa condição, Ele te ensine, Ele te ajude. Amém? Porque você não pode me perder, e eu não posso perder você. Amém?